Temos algum físico aqui? Se sim, eu peço desculpa, pois usarei uma linguagem bem simples e básica nessa palestra, para que todos possam usufruir dos benefícios das teorias da física quântica. A minha intenção é informar as pessoas e não uma formação acadêmica. Alguém aqui é quântico? Maravilhoso! Hoje temos muitas possibilidades na linha quântica. Temos a cura quântica, a psicologia quântica, mente quântica, terapia quântica, enfim, muita coisa é quântica, pois quântica está na moda. Por um lado, é ótimo, pois acaba divulgando a quântica, mas por outro lado, vocês devem começar a tomar cuidado, pois muitas das possibilidades no mercado não tem nada de quântico e fazem parte da ficção quântica. São, na verdade, pseudo-quânticas. Não entrem de cabeça em qualquer ideia só porque leva o nome quântico. Pesquise a pessoa, as suas ideias, a sua credibilidade no mercado para não cair em um golpe quântico. A física quântica é uma parte da ciência e tem menos de 80 anos. Mas antes de falar do nascimento da quântica, vamos falar do nascimento da própria ciência. Hoje é praticamente impossível dizer ou teorizar a data para o nascimento da ciência. O que se sabe é que a ciência nasceu depois que ela foi separada da religião. Isso mesmo, a ciência era parte da religião. Os padres, bispos, rabinos, xamãs, pajés, sacerdotes, enfim, esses foram os primeiros cientistas da história. Mas isso mudou depois de Galileu, Francis Bacon e Descartes. Eu costumo dizer que depois de muita confusão, os religiosos acabaram chegando a um acordo com os cientistas. Nesse pacto existiam várias regras, mas a principal é que a ciência só iria trabalhar e investigar o mundo visível, ou seja, planetas, estrelas, vulcões, o fogo, a água, enfim, a mãe natureza. Já a religião iria cuidar do mundo invisível, como o propósito, o objetivo, o sentido, a ordem, ou seja, o Pai Celestial. A partir desse momento, a ciência estava livre e começou a evoluir muito. Dentro dessa evolução, foram descobertas duas grandes forças primordiais, a gravidade e o eletromagnetismo. Com essas descobertas, a ciência pôde dar alguns passos na tarefa de decodificar o universo. Mais tarde, com a descoberta da teoria da relatividade geral, o universo passou a ser um local ordenado e previsível. Mas, em 1920, tudo isso começou a mudar. Nessa época, um grupo de jovens cientistas estavam trabalhando com o reino microscópico e descobriu que a teoria da relatividade e as forças fundamentais da gravidade e do eletromagnetismo não explicava o funcionamento das partículas e dos átomos. A partir dessa conclusão, esses cientistas desenvolveram uma nova ciência, chamada de mecânica quântica. E com essa nova ciência foram descobertas mais duas forças fundamentais do universo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas forças podem até parecer desconhecidas, mas na verdade não são. A bomba nuclear é um exemplo da força nuclear forte. Já a força nuclear fraca é a conhecida radioatividade. E assim o mundo microscópico começou a ser explicado. Mas essas descobertas tiveram um efeito colateral. Essas novas forças fundamentais também não serviam para explicar o restante do universo. E o universo passou a ter duas medidas.
E como não se chegou a uma solução, o resultado foi dividir a ciência em duas partes. Uma parte foi chamada de física clássica e estuda os objetos grandes e pesados, denominados macrocosmo. E a outra parte foi chamada de física quântica e estudaria o reino microscópico, denominado microcosmos. Muitos cientistas não aceitaram essa ideia do universo ter duas regras e começaram um trabalho de unificação das físicas. A ideia era colar a ciência. Anos se passaram, mas finalmente apareceu uma ideia, uma teoria que unificaria as físicas e explicaria tudo no universo. A teoria das cordas era elegante e dizia que todo o universo era formado por minúsculas cordas. Essas cordas flutuavam no vazio e tocavam vários tipos de sons. Cada som diferente que essas cordas tocavam era o que dava a diferença entre tudo no universo. Nós somos música e o universo é uma sinfonia. A diferença entre eu e você é apenas a música que nossas cordas tocam. No princípio era muito elegante, mas apareceram problemas matemáticos e a teoria das cordas foi substituída por outra teoria, teoria do tudo ou do absoluto. E é mesmo tudo. Absolutamente tudo poderia agora ser explicado matematicamente e cientificamente dentro dessa teoria. Finalmente, a ciência voltava a ser uma. A física clássica e a física quântica estavam juntas, unidas, coladas. Mas algo inesperado novamente aconteceu. Se era a teoria do tudo, porque explicava tudo, ela também deveria explicar a parte invisível do universo, que é a religião ou a espiritualidade. Olha só a confusão. A teoria do tudo acabaria provando ou mostrando tudo que é verdadeiro e tudo que é falso nas religiões. Vocês podem imaginar o resultado da ciência explicando a religião? O churrasco ainda não começou, mas a briga sim. Vários cientistas, repórteres e outros começaram a apontar as falhas e os erros na religião. Hoje, muitos livros e filmes iniciaram uma verdadeira guerra entre a ciência e a religião. Vale lembrar o seguinte: a física quântica e a teoria do tudo são baseados em cálculos matemáticos. Ou seja, é matemática pura. Vamos ver agora um pouco do que essa matemática afirma como verdadeiro. Segundo essa matemática, o universo tem 11 dimensões e não 4.